Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, na paz de Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, né? Que se encontra em Apocalipse. Então, uma coisa que eu quero esclarecer para vocês. Eu não estou aqui para falar mal de liderança, eu não estou aqui para falar mal de igreja, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é falar a verdade, aquilo que eu estou aprendendo aqui com o Pai Celestial em seu livro sagrado. Então, meu objetivo é levar a verdade e não falar mal de igreja ou de liderança. Mesmo porque, o que é que acontece? Eu não posso julgar os líderes atuais, porque quem conhece o coração deles é o Pai Celestial. Pai Celestial que conhece os objetivos, as intenções e o coração deles. Então, eu não estou aqui para julgar nada, mas de acordo com o que eu estou aprendendo aqui na Palavra de Deus, né? Uma coisa eu sei, ou eles estão, né, ali inocentemente, sem ter o conhecimento da verdade, talvez por ter sido criado desde pequenininho, né, no livro de Mórmon, então eles não têm o conhecimento da verdade, né? E talvez eles saibam a verdade e não querem que as pessoas saibam. Eu não sei, eu não posso julgar. Uma coisa eu tenho certeza, né? Inocente ou não, eles são cúmplices, sim, de Joseph Smith, mesmo que esteja na inocência, né? Porque, gente, o que é que acontece? O adversário, ele tem um poder muito grande de convencimento. Nós podemos ver isso, né? Que 1/3 dos anjos do céu foram com o adversário. E eles viviam na presença de Deus, né? E a gente sabe que quem vive na presença de Deus vive em paz, vive feliz, vive em harmonia, em união, porque não tem obras da carne. E eles seguiram a Lúcifer, por quê? Porque ele tem um grande poder de convencimento. Olha o que ele fez com Adão e Eva, né? E outra coisa, vocês acham que ele, né, convence as pessoas para acreditar nele, é com boas intenções de levar a pessoa para uma vida feliz, uma vida cheia de amor, cheia de união? Claro que não. Claro que não. Ele leva para o sofrimento, para ser escravo dele, para fazer o que ele quer. E essas pessoas vão se tornar pessoas infelizes, né? Como ele é. Olha o que ele fez com Adão e Eva. Ele convenceu Eva, né, de que se ela desobedecesse a Deus, que ela não ia morrer. Na verdade, na hora ela não morreu, mas depois ela morreu, não é isso? Já se ela tivesse obedecido a Deus, ela não morreria, nem naquela hora e nem depois. Mas ele teve esse poder de convencimento. Agora levou Eva e Adão para onde? Para o sofrimento. Porque pensa bem, você tem sua família, você vê um filho seu morto e o outro assassino. Isso é vida alegre e feliz? Não. Levou para uma vida de sofrimento. Mas, como Eva e Adão, eles não foram rebeldes diante de Deus, porque Deus falou que eles não fizessem aquilo. Eles não foram lá por vontade própria, né? E falou assim, Deus falou, mas eu vou fazer. Eu quero ver o que vai acontecer. Não foi isso. O adversário veio e convenceu eles de fazer. Então, o Senhor expulsou eles do paraíso, mas o Senhor continuou com eles, né? Tanto é que o Senhor aconselhou Caim, né? Mas Caim não ouviu o Senhor e fez o que fez, né? Veja bem o poder de convencimento do adversário, né? Ele convenceu os fariseus de que Jesus Cristo não era o Salvador. E os fariseus eram um povo judeu, né? Da tribo do Salvador Jesus Cristo. E eles convenceram a eles que Jesus Cristo não era o Salvador. E levou eles o quê? Ao sofrimento. Vocês acham que o holocausto foi o quê? Foi uma vida de alegria e paz que eles tiveram? Não.
eles foram para um sofrimento terrível, crianças, adultos, tudo. Por quê? Porque eles não estavam ouvindo a Deus. Se eles ouvissem a Deus e fizessem como está aqui no livro, jamais isso teria acontecido com eles, jamais. O diabo ia ter poder para fazer isso com eles, né? Então, o inimigo, quando ele convence as pessoas das suas mentiras, ele leva para o sofrimento. Para vocês terem uma ideia, aquela história que eu contei no outro vídeo de Manassés, o avô de Josias, Manassés, ele passou o filho dele pelo fogo. Está lá escrito na história, vocês vão lá e ler, que vocês vão ver. Né? Queimou o filho dele. Né? Por isso que o Senhor ficava tão irado, porque é um povo de Deus, eles não ouvem a Deus e acontece o que acontece. Né? Para vocês terem uma ideia do poder do convencimento do adversário, Joseph Smith, ele convenceu um pai a dar sua filha de 14 anos para ser selada a ele como esposa dele. Está lá na história, podem ir lá que vocês vão ver se isso é mentira. Quer dizer, e ela foi porque ela disse que, como o pai amava tanto ela, porque ele só tinha ela de filha, né? Tinha filhas, mas de filha só tinha ela. Como o pai amava tanto ela, então ela disse que foi, né? Porque sabia que o pai ia fazer o melhor por ela. Mas, se vocês forem ver o relato do diário dela, tem uma parte que ela diz que se sente como um passarinho preso na gaiola. Para você ver o poder de convencimento. Os fariseus, gente, quem eram os fariseus? Eram anciões, eram sacerdotes, eram líderes religiosos. E através desses líderes religiosos, né, ele convenceu muita gente de que Cristo não era o Salvador. Para você ver o poder de convencimento que tem o adversário, né? E a gente sabe que quando a gente segue as mentiras, né, que ele tem para nós, que faz com que a gente acredite, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer. Porque ele odeia Deus e odeia os filhos de Deus. Então, ele não pode fazer nada contra Deus, inclusive quando Cristo esteve na Terra, ele tentou fazer com que Cristo o adorasse, com que Cristo, o mesmo como ele fez com Eva, como ele fez com os fariseus, só que Cristo não caiu na conversa dele, né? Cristo não caiu na conversa dele. E ele usa o quê? Ele usa a Bíblia, ele usa a palavra de Deus para lhe convencer das coisas que ele quer que você faça, né? Mas só que quando ele vinha com a Escritura, Cristo ia com outra, rebatia com outra, né? E nós podemos ver que por que foi que os pioneiros deixaram as suas casas e foram ao encontro dele? Porque ele usava aquela Escritura, quem deixar casas, pai, mãe, tudo, por mim terá 100 vezes mais. Ele usou essa Escritura para convencer os pioneiros para que saíssem de suas casas e fossem ao encontro dele para quê? Para sofrer. Porque eu já fiz o vídeo, já mostrei a vocês o que acontecia lá, quando chegava lá. Né? Para quê? Para sofrer. Era isso, a recompensa que ele dá, quando ele consegue convencer pessoas de ir ao seu encontro. Para você ver uma coisa que tem aqui neste livro, eu vou mostrar para vocês rapidinho. Que ele falou, aqui, ó, logo no início do livro, olha o que ele falou, que ele fala até hoje, né, para as pessoas que acreditam. Com respeito a este registro, fala do livro de Mormon, com respeito a este registro, o profeta Joseph Smith declarou: eu disse aos irmãos que o livro de Mormon era o mais correto de todos os livros da Terra. Olha bem, o mais correto de todos os livros da Terra. E a pedra fundamental de nossa religião. E que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximará mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Aqui ele não está dizendo que depois da Bíblia, né? Seguindo seus preceitos depois da Bíblia, os homens... Não, aqui está dizendo que... E que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximará mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro, inclusive a Bíblia. Né? Inclusive a Bíblia. Está escrito, não sou eu que estou falando, está escrito. Né?
que se a pessoa seguir o livro de Mórmon, né, esse livro vai nos levar mais próximo de Deus do que a Bíblia, porque ele fala de todos os livros, ele não fala depois da Bíblia, entendeu? O poder de convencimento. E eu já fiz um vídeo lá atrás falando da mentira que tem nesse livro, né? Eu acredito que vocês lembram, lá em Jacó está escrito que Davi é um homem abominável. E Deus fala aqui em Apocalipse, vocês podem ler Apocalipse, que os abomináveis não entrarão no reino dos céus. As pessoas abomináveis não entrarão no reino dos céus. Então, a gente vê que, olha o poder do convencimento, né? E muitas pessoas acreditam nisso. Muitas pessoas que estão lá dentro, como eu, lá ensinado, que a gente só existe porque Eva desobedeceu ao Pai Celestial. Quando, na verdade, aqui na Bíblia, o Senhor fala, né, que aqui em Gênesis, Gênesis, olha o que o Senhor fala em Gênesis. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Entendeu? Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Antes do pecado, Deus já tinha dado a eles a ordem para eles se multiplicar. Então, mesmo que eles não pecassem, claro que eles iam ter relação, ia ter mais filhos e encher a terra. Isso aqui antes do pecado. Mas as pessoas lá acreditam que foi depois que Eva desobedeceu ao Pai Celestial que a gente vê a terra, né? Então, você vê como é grande o poder de convencimento do adversário, né? E vocês acham que aquele filme de terror acabou quando Joseph morreu? Como a gente já viu, né, o que acontecia lá? Não. Depois, né, que os pioneiros chegaram a lutar, né, depois da morte dele, o que sucedeu, o Brigham Young, que foi o profeta que sucedeu a ele, lá ele teve 50 mulheres ele teve, né? E lá aconteciam as coisas terríveis, terríveis. Tem um negócio que acontecia lá que o sangue de Cristo não poderia, né, não poderia cobrir alguns pecados. Então, se o sangue de Cristo não poderia, né, salvar naquele pecado, quem cometesse aquele pecado teria que morrer. E a história é terrível. Mas eu vou deixar isso para quem quiser investigar e procurar conhecer a verdade, que tem aí na internet, né, as pessoas falando onde está o livro, onde está a página, tudo direitinho, né? Tem aí na internet. Então, quem quiser que vá olhar. Mas o filme de terror continuou lá em Utah quando eles chegaram. Por quê? Por causa do poder de convencimento do adversário, né? E ele usa pessoas conceituadas. Não pense que ele usa pessoas conceituadas, né, para falar mentiras e para você acreditar. Mas, como eu estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo, eu estou mostrando aqui na palavra de Deus, né? Eu não estou dizendo de mim, eu estou dizendo do que está na palavra de Deus. Porque, segundo esse livro, Deus é mentiroso, né? Ou ele está com a verdade e aqui com a mentira, ou Deus é mentiroso e ele está falando a verdade, né? E a gente já viu, já estudou várias mentiras que foi contada. Se vocês quiserem ver vídeo falando sobre isso, as mentiras que me contaram, eu acreditei. Então, a gente vê que todo cuidado é pouco, irmão, aqui na terra. Porque o Senhor fala na sua palavra, eu vou ler aqui em Apocalipse. Porque, veja bem, o Senhor diz, tem vários tipos de prisão. O Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de onde? Libertará tanto da prisão aqui na terra, né? E aqueles que cometem roubo, crime, vai para uma prisão física, quanto a prisão da mentira. Porque
O Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará das mentiras. Então, significa que mentiras é uma prisão. É uma prisão. Os fariseus, quando acreditaram no adversário que Cristo não era um salvador, eles foram com uma prisão espiritual. Porque Cristo estava ali, como eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles foram com uma prisão espiritual. Porque eles não acreditaram em Jesus Cristo. Né? Então, a gente vê que quando a gente segue mentira, a gente está numa prisão. Agora, eu vou mostrar para vocês em Apocalipse o que é que vai acontecer com os mentirosos. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando aqui em Apocalipse. Apocalipse 21. Aqui. Apocalipse no 21:8. 21:8, veja o que está escrito. Deixa eu ver aqui se é 21, é 27, 27. Aqui, olha o que diz no 8, viu? O Senhor falando aqui, o novo céu e a nova terra. Então, é que ele descreve como vai ser esse novo céu e essa nova terra. E ele diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, então, Davi já está fora do reino celestial. Porque se o livro de Mormon diz que é um homem abominável, então ele está fora, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, se diz aqui que todos os abomináveis e os mentirosos. Olha o que vai acontecer com os mentirosos. Aí o Senhor segue falando da Nova Jerusalém. É muito linda. Vocês leiam aqui sobre a Nova Jerusalém. Muito bonito o que está falando aqui sobre a Nova Jerusalém. Eu não vou ler para vocês porque fica muito longo. Olha como Deus repete isso. Ó. Agora aqui no 21, 27. Aqui no 24, antes do 27, no 24, você diz assim, olha como vai ser a terra depois que Deus purificar, e vai ser com fogo, vai limpar tudo, né? As nações andarão mediante a sua luz, as nações, então vai ter nações. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Então, todas as nações vão a Jerusalém. Interessante que hoje, todas as nações vão a Jerusalém, né? E quando Deus vier que purificar a terra, que trouxer a Jerusalém, né? Que vai descer do céu, adornada, né? E nela, na Jerusalém, vai morar 144 mil dos israelitas. Aí isso fala, 12 mil de cada tribo. Então, as nações concorrerão a ela. Aí o que é que ele diz aqui? Olha bem. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma. Então, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, você está dizendo aqui que só vai entrar os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o que significa isso? Hoje, o nosso nome está sendo escrito no livro da vida. Então, quando você deixa a terra, né, que é quando o seu espírito se separa do seu corpo, quando você deixa a terra, as suas obras vão seguir, como eu falei no outro vídeo. As obras, quem praticou as obras da carne não vai entrar no reino de Deus, e quem andou em espírito vai entrar no reino de Deus, e seu nome vai estar escrito no livro da vida. Mas você diz que os mentirosos não entrarão. E aqui o Senhor torna a repetir aqui, ó. Aí é Cristo falando, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o príncipe e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam direito à árvore da vida.
e entram na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Você já viu que é a terceira vez que Cristo está falando isso, que os mentirosos não vão entrar? E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, ele está dizendo que eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Então, como é que as igrejas têm que andar aqui na Terra? Esses líderes religiosos. Eles têm que andar de acordo com o que Deus deixou aqui. Como ele fala aqui, nesse mesmo livro ele fala que se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então aqui ele diz, né, que os mentirosos, é a palavra de Deus que fala isso, né? Tudo que vocês estão ouvindo, que eu estou passando para vocês, é a palavra de Deus, não é nada meu, porque eu sem essa palavra não sou nada, né? A gente só pode falar a verdade, a gente só pode combater a mentira com a verdade. E a verdade está aqui. Não tem um livro, gente, que seja mais correto na face da terra do que esse. Não tem um livro aqui na terra que nos aproxime mais de Deus do que esse. Então, daí já dá para ver que esse livro é mentiroso. Porque ele fala aqui de todos os livros da terra. Ele não fala, né, depois da Bíblia. Então, daí a gente já vê que saiu a mentira. E aqui Deus está mostrando para a gente o perigo da gente seguir as mentiras, né? Para que vocês não sejam enganados, para que eu não seja enganada, para que vocês não sejam enganados, estude a palavra de Deus. Busque com toda, sabe, com todo empenho, porque a maior coisa que nós podemos fazer aqui na Terra, o maior trabalho que nós podemos ter aqui na Terra, é nos preparar para um dia estar na presença de Deus, feliz e alegre, porque Ele aqui fala como vai ser a Nova Jerusalém, fala que as nações concorrerão a ela, né? Então, os justos herdarão a terra. Então, o Senhor está dizendo que os mentirosos não vão entrar. É Ele que está falando aqui, umas 3 vezes ele chama isso a atenção. Os abomináveis não vão entrar. Então, como é que Deus fala naquele livro, né? Que lá em Jacó, no livro de Mórmon, está escrito como Deus falando, né? E a Davi foi abominável por causa das mulheres, quando a gente sabe que ele nunca foi, né? E até aqui Cristo fala, olha bem, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, a gente sabe que é mentira, os mentirosos, eles querem nos separar, nos levar para longe do Senhor. Porque imagina, né? Eu estar acreditando como aqueles fariseus fizeram que muitas pessoas acreditassem que Cristo não era o Salvador. E esse ensinamento eles passaram para os seus filhos e tudo mais, sendo mentira, né? Mentira. E Cristo mesmo fala aqui, né? Então, a verdade nos libertará de quê? Da prisão física, da prisão espiritual, que é quando a gente está seguindo os mentirosos, né? Então, a verdade de Deus nos liberta dessas mentiras, porque isso é uma prisão espiritual. É uma prisão espiritual, né? Porque imagina eu, há um tempo atrás, eu estava aqui ensinando para as pessoas, falando para as pessoas coisas mentirosas, por quê? Pela ignorância disso aqui, gente. Pela ignorância de não estudar a palavra de Deus, né? Então, Cristo, assim como o adversário, ele leva muitos com ele, como ele fez lá com 1/3 dos anjos, ele levou com ele, né? Os fariseus, quando os fariseus fizeram aquilo, era o adversário que estava ali, usando aquelas pessoas. Tanto é que Cristo, na hora da morte, ele falou, Deus perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Por que eles não sabiam o que eles estavam fazendo?
né, que mataram a Jesus Cristo. Não porque eles tinham o poder de matar Cristo. Cristo deu a vida porque ele quis, para nos salvar. Né? E hoje, o que nós podemos fazer é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Gente, a Bíblia, o Senhor deixou tudo registrado do início da Terra e até o que vai acontecer no final. Aí eu te pergunto, tem outro livro que tenha isso tudo aqui? Que nos mostra, né, a verdade, como ele fala aqui, né? Conhecereis a verdade vos libertará? Claro que não. E aqui Apocalipse está muito claro que os mentirosos não vão entrar. Então, se a gente não quer seguir os mentirosos, porque tem muitos líderes como os fariseus, que estão aí mentindo, não é só Joseph Smith, não. Não é só a Igreja de Jesus Cristo que está com essas mentiras, que quando você vai para a Bíblia, você vê que é tudo o contrário que está escrito aqui na Bíblia. Né? Tem muitas outras igrejas mentindo, né? Levando a pessoa para longe do Senhor. A intenção, muitas vezes ali, é só de querer enricar. Mas a palavra não é... Porque assim, onde houver o amor, onde houver a verdade, ali Deus está presente. Se você está seguindo, né? Se você tem amor no seu coração, se você tem verdade, Deus está presente. Por isso que a nossa casa, nós temos que fazer da nossa casa um local seguro. Um local seguro. E como é que vai ser um local seguro a nossa casa, se na nossa casa nós estamos acreditando nas mentiras do inimigo? Não tem como ser um local seguro. Né? Agora, quando a gente está com a verdade e procurando aplicar dentro do nosso lar, no nosso relacionamento, né? As palavras, as ações, aí sim a gente faz do nosso lar um lugar seguro. Eu até li para vocês sobre Anne, né? O diário de Anne. Ali onde eles não estavam escondidos. Eles estavam fisicamente, mas espiritualmente não, porque o relacionamento era algo triste ali entre eles, né? E para que Deus possa habitar no nosso lar, para que Deus possa habitar, né, no nosso corpo, o Espírito Santo, a gente tem que estar com a verdade, né? E com amor no coração. Por isso que eu digo a vocês, a intenção não é falar mal de liderança, porque isso aqui é o adversário e Deus. O adversário usa quem ele pode para mentir para as pessoas, para poder levar para o sofrimento. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que o Senhor fala, medita na minha palavra de dia e de noite, porque se você meditar nessa palavra de dia e de noite, né, você vai evitar de aconselhar a uma pessoa, né, coisas erradas, e você vai evitar de também aceitar conselhos errados de pessoas, né, que estão ali para lhe enganar, para lhe mentir, para fazer você sofrer, né? Então, eu digo uma coisa para vocês, com toda a verdade, isso é uma verdade, vocês nunca vão achar mentira neste livro. Tem coisas difíceis da gente entender, mas o Senhor, através do seu Espírito, com o tempo vai nos esclarecendo as coisas que a gente não entende que está aqui. Mas mentira, vocês não vão achar. Aqui se encontra a verdade, porque Cristo não mente, né? E ele fala aqui. E ele já esclarece a gente quem não vai entrar no seu reino. Porque é como você tem sua casa, você está seguindo os mandamentos do Senhor, você está fazendo as coisas corretas, né? Você vai querer dentro da sua casa uma pessoa que vai te tirar a paz, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que é rebelde contra Deus, uma pessoa, mesmo que ela seja inocente, né? Mas está rebelde contra Deus? Claro que não, né? É claro que não. Por isso que é importante a gente ter a verdade, porque a gente pode passar para os outros a verdade, né? E é você mesmo que vai no livro, que vai estudar um, estudar outro, comparar um com o outro, para que você, né, seja esclarecido por Deus. Porque a gente tem que procurar o conhecimento, a gente e Deus, né?
Bom, eu tive essas informações. Como é que eu posso saber se isso aqui que eu estou ouvindo agora é de Deus ou não? Você vai a Deus. Você pega as escrituras, você lê e você vai a Deus. Saber, né? Porque a nossa salvação é coisa séria, gente. É coisa séria. E nós estamos vendo que o poder de convencimento do adversário é muito grande. Ele usa líderes religiosos, ele usa, né, pessoas conceituadas, como foi lá o caso, sacerdotes, anciões, pessoas acima de qualquer suspeita, né? Mas o que vai te dar certeza não é o que essas pessoas falam, não é o que eu falo, não é. O que vai te dar certeza é você pegar a palavra que é a verdadeira, né? Não tem outro livro que nos aproxime mais de Deus aqui na Terra do que este. Você vai pegar este livro e você vai estudar. E você vai comparar. E aí você vai chegar à sua própria conclusão. O Espírito Santo é que vai te dar a certeza, porque o Senhor diz que aquele que bate é atendido, né? Se a gente está buscando, se a gente está estudando, se a gente está se empenhando, o Senhor nos dá a verdade. Ele não vai nos deixar na mentira, né? E Apocalipse, eu gosto muito do livro de Apocalipse, porque esclarece bastante coisa. E eu gosto dessa parte, quando Deus fala isso, para que eu possa trabalhar, né, na minha vida, para que eu ande com a verdade, para que eu ande realmente fazendo a justiça, fazendo as coisas certas, porque a gente tem que estar orando e vigiando a nossa vida, para ver a maneira como a gente está se conduzindo, se é agradável a Deus ou não. Porque naquilo que a gente detectar que não está sendo agradável a Deus, a gente tem que tirar. E olha que temos que trabalhar em várias áreas. Temos que trabalhar na área financeira, porque o inimigo ataca muito na área financeira, botando desejo no seu coração de ter coisas que você não pode. E aí você vai se endividar e tirar a tua paz, né? Temos que trabalhar na área do relacionamento com as pessoas, porque o Senhor fala aqui sobre o relacionamento, né? Ora pelos que te perseguem e te maltratam. É isso que o Senhor fala, né? A gente tem que trabalhar na área espiritual para não estar preso, como o Senhor fala, né? A mentiras do inimigo, porque o convencimento é muito grande, né? E a gente sabe o que é. Então, por isso que o Senhor diz orar e vigiar. Então, o que é que nos ajuda, né? Eu vou citar o exemplo daqueles 2 ladrões que estavam com Jesus Cristo na cruz, né? Um do lado, outro do outro, os 2 ladrões. O que aconteceu com um? Ele estava ali na cruz, mas ele estava arrependido do que ele fez. Ele reconheceu que ele fez o errado, mas ele estava arrependido. O outro não estava arrependido. Como a gente pode ver isso? Quando Cristo estava ali no meio dos 2, um falou, né, ele começou a zombar de Cristo, mas o outro disse, não, esse não fez nada, está aqui, mas eu fiz, nós fizemos e merecemos o que estamos vivendo. Mas ele não. E ele falou para Cristo, né, lembra-te de mim quando chegares, né, no paraíso. E o Senhor disse, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Então Cristo pôde levar aquele ladrão, porque ele se arrependeu naquele momento. Mas o outro, Cristo não pôde levar, o adversário que levou. Porque ele estava zombando de Cristo, não teve nenhum arrependimento do que ele fez. Por isso os olhos dele não se abriu. O arrependimento faz isso, faz os nossos olhos se abrir e ver a verdade. Então é muito bom que a gente busque realmente de Deus, né, a verdade. E aqui eu vou para... aqui o Senhor diz que as nossas obras vão nos seguir. Aqui está escrito, tem um lugar aqui, acho que é aqui mesmo, que ele fala que serão, deixa eu ver se eu marquei, 21, 27, 21, 27 e 22 a 22, 6. E 22, 6. Aqui diz assim, ó,
Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Escrevendo sem demora: bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Então, isso está dizendo que quem guarda as palavras da profecia deste livro, né, é bem-aventurado. Então, irmãs, é isso. E para encerrar, eu quero ler aqui em João 8,47. Em João 3,18, vocês leiam lá, está escrito por obra e verdade. Então, a nossa obra aqui na Terra tem que ser em verdade, como diz na palavra, né? E a verdade está aqui, na profecia deste livro. E não tem livro que nos aproxime mais de Deus do que esse. E em João 8,47, Cristo fala assim, João 8,47. João 8,47. Quem é de Deus, Cristo falando, viu? Preste atenção que Cristo fala. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Quem é de Deus vai ouvir as palavras daqui que o Senhor está dando. Aí ele fala, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, se a gente é de Deus, se a gente quer Deus, esse Deus verdadeiro que nos protege, que nos ajuda, sabe? A Bíblia, gente, é maravilhosa. Esse livro é luz para o mundo, é luz para o nosso lar, é luz para a nossa vida. É aqui que Deus nos corrige, é aqui que Deus nos dá sabedoria do alto. É nesse livro que está a nossa salvação. Fora disso aqui não tem salvação. Eu digo para vocês com todas as letras. Fora disso aqui não tem salvação. Não tem livro que vai te aproximar mais de Deus do que este livro. Isso é uma verdade, porque é o que está escrito aqui. Ninguém pode tirar e nem acrescentar nada. Quanto mais difamar com o filho dele tão amado, que é Davi, e outras coisas mais, né? Então, o meu objetivo é que vocês busquem neste livro. Estude esse livro e compare. Vai estudando e comparando, né? Não só nessa religião mormon, né? Tem outras religiões também que estão aí acabando com a vida dos membros, levando para a mentira, e as pessoas estão ali crente que está na verdade e não está na verdade, né? Então, o objetivo é esse, que a gente busque fazer como está em Apocalipse, né? Sair das mentiras e caminhar na verdade. Não tem caminho mais belo do que esse, mais maravilhoso do que a palavra de Deus, a verdade. E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo, que o Senhor esteja em cada lar e a paz de Cristo também.